Final de semana agora nós tivemos um seminário aqui, uma conferência muito poderosa. Quantos fizeram parte dessa conferência? Levanta a mãozinha. Quantos foram abençoados? Diga glória a Deus. Um tempo muito poderoso, muito cheio de Deus. Obrigado por ter participado conosco dessa conferência e obrigado por estar aqui, amém? Eu acredito que quanto mais de Deus, mais preenchidos nós somos, e eu glorifico a Deus pela tua vida, por você ter participado aqui desde sexta, sábado à tarde, sábado à noite, os que vieram domingo de manhã. Hoje foi muito lindo, muito rico, muita palavra de Deus sobre as nossas vidas, e eu acredito que agora nós vamos continuar com tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre nós, e eu creio, essa palavra vai tocar o teu coração, essa palavra vai tomar e tocar a tua vida, e você vai sair desse lugar em uma nova dimensão, em um nome de Jesus. Só quem recebe diz amém, por favor. Aleluia. Pode sentar, queridos. Obrigado. Aleluia. Nós estamos nessa série poderosa, Vivendo o Extraordinário, e temos aprendido muito, temos recebido muito de Deus, temos sido preenchidos pelo poder do Senhor. Alguém, por favor, liga as luzes aqui na frente, por favor, queridos. Temos recebido muito do Eterno, e eu creio que cada vez mais, quando nós formos avançando nessa série, mais seremos ministrados, mais avançaremos naquilo que Deus quer cumprir sobre as nossas vidas. E hoje eu quero falar em específico para vocês sobre o acesso para o extraordinário. Quantos querem receber essa palavra? Existe uma forma de nós acessarmos o extraordinário. Existe uma forma de nós vivermos o extraordinário. E sabe, isso tudo para o nome do Senhor. Como nós temos dito, a palavra extraordinário, ela tem uma definição que é usual, excepcional, que excede a medida comum. Os sinônimos dessa palavra extraordinário incluem notável, impressionante e inimaginável. E os antônimos de extraordinário é comum, normal e usual. Então, volto a repetir, o oposto de extraordinário, diga, é normal, é comum. Então eu quero te dizer que Deus não te chamou para viver uma vida normal. Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Quantos recebem, pode dar um aleluia. Mas de que maneira viver essa vida extraordinária? Como nós podemos acessar tudo isso? Como nós podemos tomar posse de tudo isso? Olha, queridos, quando nós mergulhamos na palavra, nós vemos o quanto ela é rica e abençoadora para as nossas vidas. Olha o que diz o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. A Bíblia diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo que nós precisamos. Aqui, quantos podem dizer aleluia? O poder de Deus tem dado a você tudo aquilo que você precisa para viver uma vida que agrada a Ele. E o que nos faz viver esse poder? Diga, a graça.
A graça é aquilo que é manifesta sobre as nossas vidas, para nós vivermos uma vida que agrada plenamente e de uma maneira poderosa ao Senhor, o nosso Deus. Por isso, nós precisamos ter um entendimento aqui de que a graça, ela não é apenas o dom gratuito. A graça, ela não é apenas algo que perdoa os nossos pecados, não é apenas a nossa entrada no reino, mas a graça é o poder de Deus que vem sobre as nossas vidas e que nos capacita. É a natureza de Deus manifesta em nós, e essa natureza, quando é manifesta sobre as nossas vidas, ela nos faz viver uma vida de santidade, ela nos capacita a vivermos uma vida, como nós ministramos nas 2 últimas semanas, trazendo o reino de Deus, da mesma forma que Ele é nos céus, aqui para a terra. E eu creio que essa é a vida que Deus tem para você. Diga amém. Porém, irmãos, onde foi que nós nos desconectamos? Por que boa parte da igreja não vive essa vida extraordinária? Por que tem muito crente que não vive esse extraordinário? Porque infelizmente muitos cristãos parece que continuam vivendo a mesma vida de quando não serviam a Deus, a mesma vida de quando não eram libertos pelo poder da graça de Deus. Porque muitas vezes nós servimos a Deus e estamos da mesma maneira, vivendo as mesmas experiências, permanecendo da mesma forma. É isso que hoje Deus quer mudar na tua vida. É isso que hoje Deus quer abrir portas novas, extraordinárias sobre a tua vida. E eu acredito que hoje você vai sair desse lugar debaixo de uma nova atmosfera, em o nome de Jesus. Diga aleluia. Como acessar isso? Como reconectar tudo isso? Olha que a Bíblia fala para mim e para você, Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: e temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos o pleno acesso pela fé a esta graça. Diga aleluia. Observe esse texto, ele diz: temos acesso pela fé a essa graça. Se você avaliar bem aqui, tem uma palavra-chave nesse texto, e a palavra-chave é acesso. Diga acesso. Quando nós observamos essa palavra acesso nesse texto, e a gente for lá buscar no original, no grego, a gente vai ver que essa palavra acesso, ela dá sentido à permissão. Ela tem um significado de permissão. Então aqui, esse texto está dizendo que por intermédio de Cristo, Ele nos deu permissão para que através da fé nós possamos alcançar o poder da graça sobre as nossas vidas. Diga aleluia. Quantos aqui tem redes sociais? Levanta a mãozinha aí. Todo mundo, eu acredito, boa parte dos irmãos. Raramente alguém não tem um Facebook, raramente alguém não tem um Instagram. Agora, para você entrar em qualquer rede social, você precisa de algo. Alguém pode me lembrar aí? O que é? A senha. Se não tiver a senha, não acessa. Embora algumas esposas, aleluia, glória a Deus, conseguem misteriosamente, milagrosamente acesso às redes sociais dos maridos. Na verdade tem que ter, né? Em casa é tudo aberto, não tem nada fechado não. O meu WhatsApp, né, meu amor? Ele é aberto no nosso computador, ele é aberto. A minha esposa vai lá, clica, às vezes ela conversa no meu WhatsApp, porque no meu computador é o WhatsApp que fica aberto, fica online direto. Não tem nenhum sigilo, né, minha princesa? Entre nós, aleluia. Então, para que você entre, conecte em qualquer rede social, você precisa da senha. Para você entrar nessa igreja, você precisa de 3 acessos. Se você não tiver, você não entra. Você precisa de uma chave para abrir os cadeados. Além da chave, você precisa da senha daqui, porque tudo tem todo um sistema de segurança.
E além disso, ainda tem uma outra equipe de segurança que avalia quem entra, quem sai, e que pode acessar, gerar alarme, fazer todo um processo de segurança que essa igreja tem. Então você não entra se não tiver acesso. Nenhum estranho pode entrar aqui, que é um barulho louco que se ouve de quarteirões. E não é só um lugar, tem vários lugares, é uma parada meio doida. Tudo isso para trazer segurança. É o acesso que abre portas. Então entenda, é a fé que é o acesso para nós termos acesso à graça. Entenda, nós não temos uma outra forma de acessarmos a graça senão pela fé. Vou dar um exemplo claro para você. Imagina que você tem um poço dentro da sua casa e você não se utiliza das águas do Amazonas. Acredito que seja água do Amazonas, né? Ou é água de Manaus, sei lá como é que é. É a água. Não é mais Cosama, isso eu sei. Você não tem mais águas do Amazonas, você só tem poço artesiano na sua casa. Mas imagine que por algum motivo o poço da sua casa deu problema, ele secou, ele, enfim, entupiu, sei lá o que. Alguma coisa aconteceu. Na tua casa não tem mais água. Mas na cidade existe um sistema que traz água para as casas. Existe algumas caixas d'água espalhadas por aí com milhões de litros de água. E todo esse processo está passando na frente da tua casa, mas você não tem acesso a essa água. Aí você tem que ir num órgão da prefeitura para pedir permissão, Águas do Amazonas, Cosama, sei lá do que. Pedir permissão, e aí você compra alguns tubos de PVC, liga a sua casa e, devidamente permitido, você tem acesso a toda a rede de água da sua cidade. Agora preste atenção em uma coisa: você não tinha acesso a todo esse sistema, mas esse sistema já estava lá, sim ou não? Sim ou não? Aí você me pergunta: apóstolo, o que é a fé? Eu lhe respondo: a fé é o acesso. A fé são os canais de tubo de PVC que ligam a água do sistema que já existe na cidade para dentro da tua casa. É por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui: nós obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça. Nós não vamos ter acesso à tubulação da fé, nós não vamos ter acesso à tubulação da graça, a todo o sistema da graça que já existe, que a Bíblia já nos fala, e nós temos falado isso toda semana, 2 Pedro capítulo 1, verso 3, que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, mas você não vai ter acesso a esse sistema sem a fé. A fé é o acesso. Eu quero te dizer que esse acesso já existe, esse sistema poderoso já existe e ele está disponível para você. Diga aleluia. A palavra de Deus fala que nas regiões celestiais você já tem tudo aquilo que você precisa. Ele já te abençoou, já tem um sistema de tubulação com milhões e milhões de litros d'água, doidos para acessar a tua vida através de tubos de PVC chamado fé. Diga fé. Entenda uma coisa, queridos: a fé é o fator determinante para partilharmos ou não partilharmos do poder da graça. Aí você olha para o irmão, ele já entendeu o acesso da fé pela graça, ou da graça pela fé. Você olha para o outro lado, o irmão também já está vivendo a vida extraordinária que a Bíblia promete. Ele já entendeu que ele tem acesso a este poder da graça através da fé. E aí você olha para a sua vida e diz assim: eu ainda não consegui acessar, eu ainda não estou vivendo esse plano extraordinário que a Bíblia diz que eu tenho direito. E por que eu não vivo? Porque o irmão alcança, porque o da minha frente alcança, o de trás alcança, e porque eu ainda não alcancei? Porque nós temos acesso ao plano poderoso, extraordinário de Deus através da fé. E hoje eu quero te dizer que Deus vai desatar essa fé no teu coração. Você vai acreditar, crer que Deus pode fazer e mudar a tua história em todos os níveis. Diga aleluia. Porque não tem outra maneira de você viver o extraordinário. Não tem outra forma de você alcançar o plano extraordinário de Deus que Ele tem preparado para você.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você olhe os seus avós, viveram uma vida limitada, e não me entenda mal, no sentido da palavra, uma vida desgraçada. Talvez você olhe para os seus pais, e eles viveram uma vida limitada, uma vida desgraçada. Como assim, pô? Desgraçada, essa palavra é feia. Desgraçada, sem acesso à graça. Desgraça. E aí você olha essas pessoas, elas não tiveram acesso à graça, não tiveram uma vida extraordinária. Mas deixa eu te dizer, eu te dar aqui uma boa notícia: esse plano extraordinário de Deus está acessível a você. E você tem a oportunidade de viver esse acesso. Você tem a oportunidade de viver esse plano poderoso de Deus. Então entenda, eu quero lhe dizer que Deus vai abrir portas poderosas sobre a tua vida. Ei, você vai sair desse lugar hoje entendendo o pleno acesso de Deus, para que você tenha acesso a essa tubulação poderosa que já existe, esse sistema poderoso chamado graça, que já existe, já está lá nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e você vai entender como vai ter acesso a receber tudo isso. E eu creio, hoje você sai daqui com uma nova história escrita por Deus. Diga aleluia. Isso nós temos que entender. Não tem outra forma de nós acessarmos as regiões celestiais, esse poder da graça que a Bíblia diz que nós já recebemos, já temos tudo o que nós precisamos, se não for pela fé. Ora, irmãos, entenda, a palavra de Deus diz, em verdade, Hebreus 11, verso 6, em verdade, sem fé, a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus se não tiver fé. Mas Pedro vem e nos dá uma notícia poderosa, lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo aquilo que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Ei, a vida extraordinária que Deus tem para você, agrada a Ele. Quando você vive bem com a sua família, isso agrada a Ele. Quando você tem tudo aquilo que você precisa, isso agrada a Ele. Quando você vive algo poderoso da parte de Deus, na sua fé, na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, isso tudo agrada a Ele. Em nome de Jesus, se alguém te disse que você está fadado a viver uma vida de desgraça, porque na minha mãe foi assim, meu pai foi assim, meus avós foi assim, eu quero te dizer que hoje o poder da graça é manifesto sobre a sua vida, e toda e qualquer maldição hereditária que possa vir ou tentar vir contra você, todas elas, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você tem o entendimento do poder libertador da graça de Deus sobre a tua vida, todas elas são desfeitas no nome poderoso de Jesus. Diga aleluia. Que poder de Deus é esse, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos? Que poder de Deus é esse, que nos faz viver tudo aquilo que nós precisamos viver, como diz a palavra? Esse poder é a graça. Diga a graça. A graça é o poder divino para as nossas vidas, que nos dá oportunidade para agradarmos a Deus. Por isso lá em Mateus capítulo 5, Jesus olha e diz assim: ouviste o que foi dito pela lei? Eu, porém, te digo. Ele está dizendo, na lei você fazia por conta de um decreto que existia. Pela graça, eu te digo, você pode fazer, porque tem poder para isso. Deus te deu poder para viver uma vida que agrada a Ele, e eu acredito que você vai viver isso no nome de Jesus. Nós precisamos ter um entendimento disso. Nós não nascemos para viver vida derrotada. Nós não nascemos para viver uma vida desgraçada. Existe um motivo, queridos, que a igreja de hoje não vive os mesmos milagres, os mesmos prodígios e as maravilhas da igreja antiga. Existe uma causa de nós não contemplarmos tudo aquilo que a Bíblia fala, que se manifestava sobre o povo de Deus e que não se manifesta mais. E o motivo é esse: falta
de fé. Repito para vocês, a Bíblia diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, não há tubulação. Sem fé, não tem como nós acessarmos a tubulação da graça, e a graça é o poder que Deus nos dá para nós vivermos uma vida que agrada a Ele. Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que essa vida extraordinária nos dá, todas as promessas que existem na palavra de Deus, tudo aquilo que é necessário para viver uma vida poderosa nessa terra, tudo isso é dado por um poder chamado graça. Nós precisamos entender isso, irmãos. É por isso que alguns vivem vida extraordinária e outros não. Porque alguns já entenderam que tem tudo aquilo que tem direito, mas só se acessa pela fé. Tivemos uma experiência com o pastor Rodrigo esses dias, ele conversando comigo. Ele disse: pastor, eu tenho tanta fé que isso é Deus te abençoando, te dando graça. E ele compartilhou dessa palavra. Ele disse: eu saí acreditando nisso. Sabe, às vezes a gente ouve notícias ruins, e essas notícias nos desestabilizam. Quando determinadas situações desestabilizam a tua vida, isso diz respeito ao nível de fé que você tem. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante, mas sabe, Deus tem algo extraordinário para você. Deus tem uma vida extraordinária para você. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 14, no verso 3, a Bíblia diz assim: Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Queridos, mais uma vez, nós vemos aqui que toda a graça de Deus está sujeita à sua palavra. É a palavra que nós falamos, sabe? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas muitas vezes a gente fica confessando desgraça, a gente fica confessando derrota, a gente fica confessando guerras na nossa vida e não vivemos aquilo que Deus tem para fazer na nossa história. Porque olha o que a Bíblia diz para mim e para você, lá em Atos 20, verso 32, a Bíblia fala assim, Paulo falando aqui para os discípulos, quando estava saindo de Mileto, ele disse: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que tem o quê? Que tem o quê? Que tem o quê? Poder para edificá-los e lhe dar uma herança. Quantos santificados nós temos aqui? Você acredita que o poder do Espírito Santo te santificou? Sim ou não? Então essa palavra é para você. A Bíblia diz que, aqui Paulo falando, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder. Ai, eu amo quando eu estou desconstruindo os caras do YouTube. E não é com desculpa farrapenta para pecar, é com palavra de Deus. Poder. Poder para viver o quê? Uma vida de edificação. Poder para viver o quê? Uma herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Cara, eu não sei se tu entende isso, mas tudo aquilo que é da natureza, da plenitude de Deus, nós temos direito. Se a Bíblia diz co-herdeiro, eu vou explicar. Alguém sabe o que é co-herdeiro aqui? Levanta aí, pastor Rodrigo, por favor. Pastor Taíde, levanta aqui, por favor. Eu sou pastor presidente desse ministério, sou apóstolo do ministério. O pastor Rodrigo e o pastor Ataíde são pastores do ministério. Eles são co-responsáveis. Eles têm a mesma responsabilidade. Eles têm a mesma herança. Enfim, eles são iguais. Eles são co-participantes desse ministério. Pode sentar, pastores. Quando a Bíblia diz que nós somos herdeiros em Deus, que toda a herança do Pai está sobre nós. Quando diz que nós somos co-herdeiros em Cristo, é a mesma coisa. Cara, isso é muito forte.
Então por que eu não vivo a vida que Cristo vivia? Porque você não está tendo fé. Lembra da semana passada que nós falávamos? Quando ele estava na ceia? Qualquer um. Cara, ele disse, qualquer um que crê vai poder fazer as mesmas coisas. Não é isso que nós estudamos semana passada? E ainda diz assim, e coisas maiores se farão. Então nós temos direito. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Meu Deus, isso é muito forte. Queridos, isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus para as nossas vidas. E nós já temos aprendido tanta coisa nessa igreja. Eu lembro quando eu falava do poder da palavra aqui, lá de Gênesis capítulo 1, e disse Deus, e viu Deus. E olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você, lá em Hebreus capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz assim, Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Diga, palavra do seu poder. Eu acho isso muito poderoso. Pela palavra, todas as coisas que foram criadas. Sem a palavra, nada do que se foi feito poderia ter sido feito. Por quê? Porque todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Ei, todo o poder de Deus está contido na sua palavra. Irmãos, isso é muito forte, é por isso que o inimigo tem tentado de todas as maneiras desconstruir o poder da palavra. É por isso que cada vez mais as igrejas estão indo numa linha, não de transformação, porque a palavra transforma, mas de inspiração. Os grandes pregadores do YouTube são caras que inspiram. E em vez de a igreja hoje está indo numa linha de palavra, ela está indo numa linha de manuais de coaching. E a gente está sendo levado, enveredado por essa linha. Às vezes eu vi esses dias um encontro que eu fiquei, meu Deus, aquilo me doeu na vista. Fulana de tal, psicoterapeuta não sei das quantas. Beltrana de tal, pastora, psicóloga não sei das quantas. Beltrana de tal, não sei o que, de pastor de comportamentos não sei das quantas. E lá embaixo tinha uma mensagem, você vai ser plenamente liberto. Isso me arde nos olhos, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, grava isso no teu coração. Se o poder do Evangelho de Jesus Cristo não for suficiente para te dar uma vida extraordinária, se o poder do Evangelho de Jesus Cristo não for suficiente para te curar, para te libertar, para te transformar, não vai ser coach que vai fazer isso. A essência do Evangelho é genuína e pode transformar as nossas vidas. Nós não precisamos de manual de nada, porque tudo é sustentado pela palavra do seu poder. O Evangelho é tudo que nós precisamos, irmãos. Aí o coach mudou a minha vida, e eu já ouvi isso de pastor. E o Evangelho não foi suficiente? Que conversa é essa? Para onde nós estamos indo? De que maneira estamos sendo conduzidos? Nós estamos vivendo os últimos dias, e cada vez mais a apostasia vai avançar. Mas eu quero te dizer que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. É por isso que Satanás tem nos afastado da palavra, queridos. Volto a dizer, nós vivemos um período de entretenimento, e quanto mais entretenimento, menos entendimento. Nós temos que ter cuidado, porque hoje a igreja está em inspiração, não mais em transformação. E aí a gente quer ser inspirado a alguma coisa, e quando as coisas não dão certo, parece que a inspiração acaba, porque inspiração é algo momentâneo, e aí a inspiração acaba, a gente se magoa, a gente troca de igreja,
a gente troca de célula, a gente troca de não sei o que, a gente se desvia, se afasta, porque a inspiração acabou. Mas quando o Evangelho de Deus está sobre as nossas vidas, pode vir um tempo bom, pode vir um tempo ruim, pode vir um tempo difícil, pode vir o tempo que for, o nosso foco está no Reino e na sua palavra. Isso é fé. É por isso que Paulo dizia: eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, porque essa palavra tem poder para te edificar. Queridos, toda a graça está contida na palavra de Deus. Mas entenda, essa palavra, ela deve ser crida. Olha isso que eu vou te dizer agora, querido. Grava isso, porque isso é chave de Deus para você ter acesso à vida extraordinária. Ei, eu quero te dizer, Deus pode te fazer ter uma vida extraordinária. Mas eu sou pobre, eu também já fui, meu amado. Eu não tenho um real no bolso, meu nome está no Serasa, eu também já fui assim. Mas o Evangelho me alcançou. Eu trabalho e não tenho dinheiro, meu irmão. Eu trabalho desde os meus 10 anos de idade, vendendo picolé. Tudo que tu imagina eu já vendi. Mas quando o Evangelho me alcançou, irmãos, aquele menino trabalhador ralou um bocado ainda. Mas teve um momento que parece que aquele menino trabalhador alcançou o poder da graça. E Deus começou a abrir portas de maneira extraordinária. Eu já disse para você, queridos, a minha primeira casa de 4 andares, de 16 compartimentos, foi quando eu tinha 23 anos de idade. Um picolezeiro, que Deus deu a graça. Uma menina do interior, lá de Carauari, sei lá quantos dias para chegar lá. 23, 24 anos, irmãos, Deus nos deu a casa para 2 meninos. Por quê? Graça. E Deus não parou de nos abençoar. Muitas coisas poderosas aconteceram na nossa vida. Por quê? Graça. É o plano extraordinário de Deus preparado para mim, para você. Nós temos acesso a isso. Eu e você temos acesso a isso. Nós podemos viver essa vida extraordinária de Deus. Nós podemos viver esse plano poderoso de Deus. Mas você tem que crer. Porque eu posso estar falando para você, e se você não crer, de nada vai ter proveito. Porque a fé é o... Agora eu quero ver se você está entendendo o que eu estou falando. A fé é o acesso. Meu Deus. A fé é o acesso. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Preste atenção, porque isso aqui é chave. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada valeu, porque não foi acompanhada de... É isso. Por que eu prospero, meu irmão? Não. Porque eu tenho vida extraordinária, meu irmão? Não. A mesma palavra todo domingo é pregada a todos vocês. Mas alguns não vale de nada. Por quê? Porque não é acompanhada de fé. Queridos, isso tudo está escrito na Bíblia. E por que eu não sei? Porque tu não lê, abençoado. É isso. Escuta isso. O que ele está dizendo aqui, queridos, é que tudo aquilo que vem do céu estava manifesta, tudo isso estava manifesta sobre Israel aqui. Mas ele está dizendo que alguns não receberam nada porque não conseguiram fazer essa conexão com a fé. Existe um fluxo nos céus, irmãos, poderoso, que é o poder da graça. Mas se a gente não lançar a tubulação da fé, para ter acesso a tudo aquilo que esse poder pode nos dar, nós não vamos viver a vida extraordinária que Deus nos deu. Quando a gente olha esse texto, queridos, o escritor de Hebreus está fazendo aqui uma comparação de Israel conosco, porque, queridos, todos nós temos grandes bênçãos na aliança, mas infelizmente, se não ligarmos a graça através da tubulação da fé, o fluxo do céu vai passar na nossa porta, vai passar na frente da nossa casa, e nós não vamos pegar nada. Por quê? Porque o nosso tubo, meu filho, não está estendido até a tubulação da graça. Na minha casa eu não uso a água do Amazonas. Lá em casa tem poço. E aí, esses dias, estão construindo uma casa na minha rua lá. Aí o trator,
alinhando o terreno, ele rasgou a tubulação da rua. Todo mundo reclamando que estava sem água. Foi o dia todo sem água e só arrumaram no dia seguinte. E aí eu olhei e disse: rapaz, está todo mundo reclamando. Por quê? Porque eles pegam a tubulação da rua. A minha tubulação era profunda, era outra conexão, e eu tinha acesso à água. Talvez alguém quebrou o cano da rua e você está sem água, porque não decidiu fazer uma tubulação profunda. Tubulação rasa, qualquer trator vem e quebra. Aí você fica mudando de célula, mudando de igreja, mudando disso, mudando daquilo outro, querendo mudar daquilo outro, desviando, se afastando, fazendo sabe Deus o quê? Conecta a tua fé profunda, porque Deus quer te fazer viver experiências extraordinárias. Diga amém. Diga: isso é preocupante. Diga aí para o irmão que está do seu lado: isso é preocupante. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você, queridos, acerca de fé. Esse é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Diga: fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora imagina você que Deus fez um resgate. Deus resgatou o mundo inteiro através de Jesus. E a vontade do Senhor é que nenhuma dessas pessoas se percam, nenhuma dessas pessoas pereçam. Deus não quer que você pereça. Olha o que a Bíblia fala. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz assim: e Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Diga amém. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que nenhum de nós que estamos aqui nos percamos. Mas isso é realidade, irmãos? Todo mundo aqui vai ser salvo? Sim ou não? É forte, né? É forte. Aí vem Jesus e fala algo para mim e para você. Mateus capítulo 7, olha o que Jesus disse: entrem pela porta. Entra pela porta. Estão querendo transformar o evangelho numa porta larga. Não caia nisso, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida eterna. Então não pode ficar vivendo uma vida de pecado, como muitos estão dizendo aí, ouvindo qualquer coisa, fazendo qualquer imundício no corpo. Não pode. Nós somos templos do Espírito Santo. Que história é essa de poder tomar uma cervejinha e está tudo de boa, depois eu vou no culto e Ele me perdoa? Ficar ouvindo Eu Só Peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um profeta e não aprendi a amar. Mas depois vem no culto: Jesus perdoa, irmãos. Evangelho de porta larga, isso não existe. O que Jesus está dizendo para a gente aqui é outra realidade. Ele está dizendo aqui que, nós lemos no texto anterior, que o intento de Deus é que todo mundo seja salvo, que todo o planeta Terra seja salvo, porque Deus quer isso. Mas Jesus está nos dizendo que o caminho é apertado e nem todo mundo vai entrar. Oh, igreja linda de Jesus, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos trazer de volta o evangelho do temor e da santidade, e ter cuidado com o novo evangelho do amor e da bondade, porque Ele é Abba, Ele é Pai, mas Ele também é justiça. Deus, ninguém julga onde é que está escrito isso, porque a minha Bíblia fala lá em Apocalipse que Ele vai voltar num trono branco. Ele vai ter um livro, irmãos, e julgará as nossas obras
boas ou mais. Então Ele vai julgar, sim. Nós precisamos voltar para a essência do reino. E o segredo de tudo isso? Fé. Mas eu quero te dizer que esse segredo só está disponível para aqueles que creem. Esse poder da graça só está disponível para aqueles que creem. Jesus pagou um preço alto, eu sei. Mas Ele pagou para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade da salvação. A Bíblia diz, porque aquele que nele crê, tem que ter fé nele. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Efésios 2:8, a Bíblia diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da... A fé é a tubulação que te liga, a graça é o dom eterno. Mas nós só vamos ter poder e acesso a essa graça pela tubulação da fé. Olha o que a Bíblia fala, eu acho poderoso isso, irmãos. Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé. E olha o que a Bíblia diz para mim e para você, eu acho poderoso. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir o quê? Palavra de Cristo. Agora, eu quero trabalhar você na etimologia dessa palavra ouvir, porque a gente olha esse texto e é por isso que é muito perigoso a gente ficar querendo discursar a Bíblia sem entender o que é exegese ou etimologia. Isso é perigoso. A gente pega um texto daquele de graça receber, de graça dar, graça sobre graça. Aí o abençoado não sabe nem o que é graça no termo original. Não sabe nem o que é isso. Esses dias a gente fez um evento aqui, o David cuida da questão de divulgação, ele trabalha com plataforma de divulgação nas redes sociais. Aí de vez em quando apareceu um abençoado lá. A Bíblia diz de graça receber e de graça dai. Por que estão cobrando? Ora, irmãos, quanto é que tu pensa que é para trazer aquele carinha de lá para cá? Não tem que cobrar nada não, então tem que combinar isso com ele. Tem que combinar com a Gol e com a TAM para não cobrar nada para ele vir para cá também de passagem, porque custa caro. Tem que combinar com o dono do hotel que ele também não pode cobrar nada, porque tem um preço. Não é isso? Agora, quando a gente olha, essa fé vem pelo ouvir, e quando a gente vai no original dela, não é somente ouvir a palavra, porque se a fé viesse pelo ouvir, todo mundo aqui era expert em fé, sim ou não? Porque você não ouve a palavra todo domingo no culto? Às vezes te falta fé, sim ou não? Porque não é simplesmente ouvir. Esse ouvir aqui, quando a gente vai buscar no original, é ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir continuamente. É você ter palavra, 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 até que a palavra esteja dentro de você. Isso é esse texto. Então, é essa fé que nós precisamos viver, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé tem evidência. Isso aqui eu acho poderoso. A fé tem evidência. A Bíblia fala, pelos frutos conhece a árvore. Às vezes a gente fica nessa linha, o fulano é melhor que o Beltrano é melhor que o ciclano. É só pegar os dois, meu filho, e ver os frutos. Porque pelos frutos se conhece a árvore. É só ver o fruto. É isso. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você mais uma vez, Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Ele está falando de dois níveis de fé: a fé da confissão e a fé do coração. Eu quero te dizer que a chave é você colocar a palavra de Deus dentro do teu coração, porque existem pessoas, irmãos, que não creem na mensagem. Por quê? Porque elas só ouvem a mensagem no seu ouvido natural, só o que é comunicado, mas essa palavra não entra no coração. Em um dado momento Jesus olhou para os discípulos e disse assim: se tu creres e não duvidares no teu coração, tem que entrar no coração. Sabe, essa fé que crê profundamente que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Essa fé que traz ações, irmãos, e ações de obediência. E aqui eu quero falar para você sobre ações correspondentes da fé. Olha só isso, que poderoso. Romanos 10:6. Porque com o coração se crê para justiça.
Olha o que a Bíblia diz, que coisa linda. 2 Coríntios 4,13, as Escrituras Sagradas dizem: eu criei, por isso falei. Observem aqui que o crer vem antes do falar. Esses dias eu estava conversando com um casal nosso aqui. Isso acontece muito nos meus 12. Eu temo essas coisas. Quando eu boto um cabra desse para ser coordenador espiritual de um evento como esse que aconteceu agora esse final de semana, um encontro que vai acontecer daqui a 15 dias, ninguém se treme todinho. Ai meu Deus, eu sou supervisor. Ai meu Deus, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. O que ele está dizendo? Ele está chamando a guerra para dentro do arraial. Crie, por isso falei. Você está confessando o que você crê. E eu disse: a partir de hoje não fala mais isso. Porque eu estava vendo, falando, e a guerra manifestando. Esse abençoado também passou umas guerras na vida dele, porque ele passou por esse evento que nós tivemos. Sabe, olha só, crie, por isso falei. E a Bíblia diz para mim e para você: a boca fala do que está cheio o coração. Aí você quer dizer: ai meu Deus, o diabo se levantou poderosamente. O diabo se levantou poderosamente. O diabo se levantou poderosamente. O diabo vai se levantar poderosamente. Nós precisamos crer no inverso, irmãos. Se você é líder espiritual de algo, você tem uma patente espiritual. O diabo não vai nem chegar perto de você. É o inverso. Mas o diabo nos engana. Se tu ficar à frente de alguma coisa, eu vou te pegar. Ai meu Deus, é guerra, é guerra, é guerra, é o escambau. Quando Ele te coloca à frente, quando Deus te coloca à frente de algo, é porque Ele te respalda, Ele te dá autoridade e comando. Pela palavra do seu poder, tudo é sustentado. Fé. Eu disse: rapaz, se fosse por isso eu já tinha morrido há muito tempo. Ou tu acha que é simples ficar à frente desse negócio? Apesar de que morrer não é algo ruim, irmãos, para quem crê. Amém? Morrer não é algo ruim. Ai, ele é mau, ele cria tanto em Deus porque ele morreu. Ora, irmãos, quem crê em Deus quer mais ir para o céu. Minha mulher não quer me ouvir falar essas coisas, mas eu quero ir para o céu. O tempo dele. Eu amo meus filhos, quero ver os dois casados. Essa é a minha vontade. Mas, irmãos, coisa maravilhosa eu poder ver meu Senhor. Meu Deus, é o sonho da minha vida. Eu choro quando eu ouço aquela música: vou olhar nos teus olhos. Eu choro porque eu sonho com isso, irmãos. Mas não significa dizer que porque nós estamos cuidando das coisas de Deus, a gente vai apanhar do diabo. É o inverso. Quando Deus nos coloca à frente das coisas, Ele nos dá patente. Satanás tem que correr. Eu quero te dizer que existe uma patente espiritual sobre a tua vida. O Espírito Santo está dentro de você. E onde o Espírito de Deus está, habita liberdade. E se habita liberdade, sabe, aquele endemoniado que de vez em quando vem na tua casa, você tem autoridade e poder para que nenhum espírito maligno toque a tua vida, toque a tua casa, toque teu marido, toque tua esposa, toque teus filhos. Para de ficar chamando o diabo para dentro do arraial da tua casa. E em vez de chamar ele, expulsa ele. Porque existe poder e autoridade de Deus sobre a tua vida. Para isso, quantos podem dizer aleluia e dar um aplauso bem forte ao Senhor? Jesus estava ensinando os seus discípulos aquelas parábolas do reino. Aí no final de tudo ele olhou para os discípulos e disse assim: vocês entenderam? Sim, Senhor. E aí Jesus disse: então vamos atravessar para o outro lado. Eu quero que vocês peguem o barco e atravessem para o outro lado. Nós vamos ministrar algo lá. Os discípulos entram no barco. A palavra do Senhor fala que ele pega no sono. Toma um baita de um cochilo. De repente se levanta uma tempestade. E aquela tempestade veio e trouxe medo. Haviam pescadores experientes dentro daquele barco. Eles sabiam aquela tempestade era para matar. Eles sabiam que aquela tempestade era perigosa. A Bíblia nos diz:
acabaram de ouvir a palavra em Mateus 3, as parábolas do reino. Em Mateus 4 eles atravessam. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram gritando. Irmãos, quando a Bíblia diz gritando, é gritando, porque a Bíblia não mente, amém? Gritando: Jesus, nós vamos morrer. É mais ou menos assim a parada. O Senhor não se importa com isso. Olha que coisa poderosa, irmãos. Eles gritaram, por quê? Eles falaram o que estava cheio o coração. Jesus não disse para eles: entra no barco e a gente vai afundar. Foi isso que Jesus falou? Jesus disse o quê? Vamos para o outro lado. Só que eles ouviram tudo isso com os ouvidos naturais, eles não ouviram com o coração. Jesus se levanta mordido, dá um comando para o vento: pare! E o vento parou. Jesus olha para eles e diz: como é que não tendes nenhuma fé? É forte, sim ou não? Jesus olha, se levanta, repreende o vento e diz assim: como é que vocês não têm nenhuma fé? Acabei de falar para vocês sobre fé. Cadê a fé que eu te disse, vaso de honra? Agora a pergunta é: como é que Jesus sabia que aqueles discípulos não tinham fé? Como Jesus sabia que não havia nenhuma fé no coração daqueles discípulos? Diga: pelas palavras correspondentes. Foi pela linguagem que saiu da boca deles, irmãos. Sabe, escuta isso e guarda no teu coração, por favor. Não é o que prova o teu nível de fé, não é o que você fala quando tudo está ótimo, não é quando você sabe a coisa certa, não é o que você diz quando está aqui dentro da igreja, debaixo dessa atmosfera poderosa, não é quando você está cercado de amigos que te dão segurança, não é aquilo que você diz quando você está pensando conscientemente. O que te dá fé, o que prova de fato a tua fé, queridos. Aí vem a pergunta: o que você diz quando está debaixo de pressão? Essa é a linguagem, a sua mensagem, a sua linguagem correspondente da fé. Aqueles caras, eles não conseguiam acessar a graça para atravessar o mar. Existia palavra sobre a vida deles, mas eles não tiveram acesso, porque faltou. Jesus disse: vamos para o outro lado. Eles já tinham a palavra de Deus. Ora, irmãos, a Bíblia diz que Jesus é a palavra que se fez carne. A palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne, disse para eles: vamos para o outro lado. Mas eles não creram. Por quê? Porque não tinham a palavra no seu coração. Ei, nunca esqueça disso. Todo o poder de Deus está contido na sua palavra. Mas eles não puderam acessar. Por isso que Jesus olha para eles e diz assim: vocês não têm nenhuma fé. Porque eles operaram na força humana. Por isso eles estavam dizendo: a gente vai morrer, a gente vai morrer. Ei, aqui a gente tem uma conclusão. Muitas vezes a gente tem o discurso da fé, mas quando nós passamos por provas e lutas, as palavras e ações correspondentes de fé não existem. Porque a sua fé não é provada no tempo bom, a sua fé é provada debaixo de pressão. Quando a pressão subiu, o que estava no coração deles brotou. Ora, irmãos, eu caminho fazendo ministério há quase 23 anos. Eu sei com quem eu posso contar. No tempo bom tudo é fácil, tudo é bonito. No tempo ruim a gente conhece verdadeiramente com quem a gente pode contar. Você sabe o que é fé. Você ouve acerca de fé. Mas você sabe, como dizia Ludmila Ferber, amigo se faz em tempos de paz, mas é na angústia que se prova o seu valor. Olha o que a Bíblia fala.
aqui em Tiago capítulo 2, verso 18, preste atenção. Mas alguém pode argumentar, mas uns têm fé e outros têm obras. Então mostre-me a sua fé sem obras, e pelas minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Olha que declaração poderosa. Agora vamos colocar esse versículo lá no exemplo da caixa d'água. Você pode estar dentro da sua casa e ficar declarando, ficar dizendo: não, eu estou ligado à fonte da água, eu estou ligado à fonte da água, eu estou ligado à graça, eu tenho o poder da graça, eu sou crente, eu sou cheio do poder de Deus, aleluia, eu sou cheio disso, cheio daquilo. E você está lá na frente da torneira: eu estou ligado no poder da graça. E aí você abre a torneira, e se não sair nada da torneira, significa dizer que você não está ligado. Ações correspondentes da fé. É por isso que eu te digo, é o cara. A árvore é conhecida pelos frutos. Só isso. Toda árvore é conhecida pelos frutos. Só isso. É por isso que o discurso de que estou ligado à torneira não vai adiantar se a torneira não ligar, porque nós não estamos conectados, irmãos. Sabe, você não pode me mostrar as suas obras sem a sua fé, e eu não posso lhe mostrar a minha fé sem as minhas obras. Não adianta, discurso não existe, ações correspondentes de fé. O mesmo aqui vale, queridos, para a graça e a fé. Você pode declarar repetidamente: eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou o cara, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Pelos frutos conheceremos a árvore. O que você faz quando está sob pressão? O que você diz na sua casa quando está sob pressão? Quais as atitudes que você toma quando está sob pressão? Jesus, não te importa que vamos morrer. Você não tem nenhuma fé. É no momento da dificuldade que você prova a fé que tem. É no momento da dificuldade que você prova se o teu discurso poderoso tem ou não sentido. É no momento da adversidade que você vai mostrar qual verdadeiramente são as tuas obras, se de fato são concernentes à fé que você professa. Eu acho poderoso a palavra quando fala acerca de Abraão, irmãos. Abraão foi chamado, tinha média de 75 anos. Deus lhe fez uma promessa quando ele tinha 90. Quando ele tinha 90, houve uma promessa de Deus para Abraão, e isso é forte. Deus diz assim: teu nome não vai ser mais Abrão, agora vai ser Abraão. Abraão significa pai de muitas nações. Agora imagina você, aquele cidadão velho, 90 anos, dizendo para os brothers dele: rapaz, todo caquético bichinho, meu nome agora é pai de multidões, porque Deus disse que agora o nome dele ia ser esse. Vem comigo, se conecta nessa palavra. O nome de Abrão agora é Abraão. Ou seja, as pessoas iam dizer, diga, fale, mais uma vez, fale. As pessoas iam dizer para ele: ei, pai de multidões, ei, pai de multidões, ei, pai de multidões, declare, 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 declare. Mas eu quero te dizer que a nossa fé nem sempre vai estar alinhada com o pensamento das pessoas, porque muitas vezes, para a gente viver grandes experiências, pastor James, a gente tem que passar por chacotas. As pessoas não acreditam no poder de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para fazer, e a gente fica às vezes fazendo chacota. Mas Deus disse: diga, seu nome é pai de multidões. Agora entenda uma coisa: primeiramente Abraão foi chamado, diga, chamado de pai. Depois ele tornou-se pai. E Deus disse, e Deus viu. Ações correspondentes de fé. E aí você está dizendo dentro da sua casa, quando o seu marido chega bêbado: o diabo já está se levantando poderosamente,
O diabo já está se levantando contra a minha vida. O diabo isso. Vai para lá, se eu não sei o quê. Vai para lá, se eu não sei o quê. Toma o que tu merece. Primeiro, Abraão teve que ser chamado de pai. Talvez você olhe para o seu marido, para o seu filho e diga: você é salvo, e ele ria da sua cara. Talvez você fique confessando que um dia Jesus vai alcançar a vida dele e ele está gargalhando de você. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você: continue. Continue declarando, continue declarando, continue declarando, continue declarando. Porque Abraão teve que ser chamado pai, sendo velho e não tendo nenhuma esperança natural de ser pai. Mas aqui está o grande poder da fé, queridos, porque a fé de Abraão não era baseada naquilo que ele via, mas no que Deus disse que ia fazer. Olha para mim e acredita nisso. A sua fé não está baseada no que você vê. A sua fé está baseada no que Deus disse para você. Instagram, @apmarcos.santos. Me marca lá. É no que vê, ou é no que crê, é no que Deus falou e não no que vê. Sabe, Abraão se tornou pai de muitos povos. Por quê? Porque o próprio Deus disse a ele: cadê o meu teclado aí, meu filho? Não me deixa sem meu tecladinho não, aleluia. Eu quero dizer que Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, você vai ter uma grande família. Abraão não olhou para a sua impotência. Abraão não olhou para aquilo e disse assim: não tem esperança para mim. Abraão não ficou dando voltas na sua promessa, muitas vezes achando que aquilo era escárnio. Abraão, ele mergulhou na promessa. Abraão estava certo de que Deus ia fazer. Por quê? Porque disse Deus. Existe promessa de Deus na palavra para você, sim ou não? Existe promessa de Deus na palavra para você, sim ou não? Para de olhar as circunstâncias e acredita. Porque o problema é que a gente não crê. As nossas ações correspondentes de fé são inversas. A gente fica olhando as circunstâncias, irmãos, toda hora. Entenda. Primeiro veio a fé. Em seguida, pelas palavras de confiança. E depois os atos correspondentes de fé. Queridos, nós temos que entender isso. Sabe o que é mais poderoso? Ele teve seu filho Isaac. Agora Deus fala de novo com ele. Deus disse: Abraão, sabe aquela promessa de 25 anos atrás que se manifestou? Agora pega esse menino e vai sacrificar ele. É forte. Para aquilo Abraão era difícil. Era mais fácil para Abraão ele se sacrificar do que entregar a sua promessa. Porque não tinha nada mais importante na terra para Abraão do que Isaac. E aí, irmãos, é por isso que eu digo: não adianta você vir dizer que é o cara, que é o todo-poderoso, que é o bam, mas não tem fruto nenhum. Ações correspondentes de fé. Pega esse texto para você. Gênesis 22:3. Deus disse à noite para ele. A Bíblia fala assim: e na manhã seguinte. Algumas versões dizem: e logo de manhã cedo. Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Ações correspondentes de fé. Logo cedo, diz a palavra. Eu imagino ele acordando aquele menino cedo, pegando o seu cutelo, a lenha, pegando o seu jumento, botando o seu filho no jumento. Ações de obediência. Aí você olha e pergunta: mas como ele pode ser tão rápido?
para levar à morte a coisa mais preciosa da sua vida. Como ele pode ser tão rápido para matar a coisa mais importante que ele tinha? Se Deus dissesse para mim, para você hoje, era um absurdo isso. A gente acharia um absurdo. Mas eu e você temos Gênesis, eu e você temos a história de Abraão, eu e você temos a Bíblia toda para acreditar. Ele não tinha nada. Ele não tinha Gênesis para ler. Ele não tinha a história de Abraão para se fundamentar teologicamente. Não! Nem existia Deus. Não se falava em Deus. Por isso que ele é o pai da fé. Ele morava em Ur dos Caldeus, irmãos. Era uma terra extremamente pagã. Por isso que ele é o pai da fé. Agora olha que nível de fé chega esse homem, vem comigo. Verso 4 e 5, a Bíblia diz assim: e no terceiro dia de viagem, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse a ele aos seus servos, e olha isso. Eu e o rapaz e eu, vamos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Quando eu digo para você, queridos, que toda ação, desde o princípio, toda ação de sacrifício está ligada à adoração, é porque isso é um princípio estabelecido. Aí você diz assim: esse negócio de sacrificar, de ofertar, isso é coisa da lei. Eu estou falando de Abraão, meu filho, nem existia lei aqui. Ixi, Moisés não estava nem perto. Então é desde o princípio. E ele diz: não, vamos sacrificar, nós vamos adorar. Agora vem comigo, olha o que é poderoso. Olhe para esse texto. E ele diz assim, ele não disse: eu vou levar esse menino e eu vou voltar. Ações correspondentes de fé. Ele disse: nós, daqui a pouco nós voltaremos. Diga aleluia. Ele acreditava que ele
correspondentes de fé. Um exemplo, quero ir para São Paulo. Qual é a minha ação correspondente de fé, irmãos? Comprar passagem, sim ou não? Você quer ir para Ponta Negra, você vai para o T4, Frank. Qual é a tua ação correspondente de fé? Pegar o... Chega aí, meu filho, deixa eu... 672, 671, 678. Meu Deus do céu, é forte, né? Quero ir para Ponta Negra. A minha ação correspondente de fé é ir para o T4 e pegar o 678. Agora, irmãos, você pega o 678, você pode dormir sossegado, sim ou não? Você vai parar onde? Na Ponta Negra, certo? Você vai bater lá, sim ou não? Não corre o risco de você ir parar lá no distrito? Pode parar? 678 passa lá? Não passa. Então por que você pega o 678 para ir para Ponta Negra? Porque você crê que o motorista vai te levar para lá. É isso. Isso é ações correspondentes de fé. A gente tem mais facilidade, irmãos, de acreditar no motorista que vai levar a gente no 678 para Ponta Negra do que embarcar numa ação de fé, tendo a palavra de Deus nos respaldando. Olha, queridos, eu tenho muita história para contar desses 6 anos dessa igreja. Muitas loucuras foram feitas quando todo mundo dizia não, eu dizia sim, eu creio. Teve um momento que eu disse não, aí a mulher disse sim, então vamos na fé dela. Ações correspondentes de fé. A fé te liga ao poder da graça. O problema é que muitos de nós não temos crido. Por isso não estamos provando o poder que a Bíblia diz que nós temos direito. Eu quero dizer para você, existe promessa de Deus para a tua vida. Existe tubulações com milhões e milhões de litros de água, que é a graça, o poder, o sistema de tubulações da graça, que estão para um lado e para o outro aqui, funcionando sobre as nossas cabeças com toda sorte de bênçãos. E a gente só tem que ligar a tubulação da fé até lá. E eu quero te dizer que quando você acessa essa tubulação da fé, a graça não vai parar de jorrar água sobre a tua casa. Não vai parar de jorrar água sobre a tua vida. Queridos, eu creio tanto em tantas coisas. Eu lembro do meu período de perrengue, irmãos. Eu ralava e nada acontecia. 5 anos me santificando, me guardando, sendo um crente, meu Deus, e nada acontecia. Estava no Serasa devendo R$100 para Riachuelo, irmãos. Misericórdia, Deus está falando contigo, aleluia. É forte. C&A, Riachuelo, bemol, meu Deus. Mas eu não tinha R$100. Na época eu ganhava R$540. Eu fazia uma faculdade que custava 400. Era um menino de 22 anos. Pegava um ônibus lotado que me deixava lá na Unip, lembro até hoje. Meu Deus. Teve um momento que eu desci do ônibus todo suado, que eu trabalhava em escritório com roupa mais assim, né? Ganhava pouco demais, liso. Andava bem vestido com a roupa do escritório, aleluia. Saía daquele ônibus lotado todo suado. E teve um dia que eu disse assim, eu não aguento mais. Olha, irmãos, eu não sou de desistir não, já ralei muito nessa vida. E eu desci, eu disse assim, eu não aguento mais. Eu vou desistir. Não tinha dinheiro nem para pagar minhas calças, irmãos. Eu tinha uma calça jeans, queridos, que ela tinha um buraco bem aqui, ó. Eu só tinha aquela. Aí as calças andavam por baixo do nosso sapato e aí a bicha rasgava todinha. E eu cortava e a bicha rasgava, e eu cortava, a bicha rasgava. Tinha uns amigos da escola que estavam fazendo vaquinha para me dar uma calça. Eu não podia comprar porque meu nome estava no Serasa por R$100. Meu Deus, R$100. Eu não tinha dinheiro para pagar.
Mas houve um momento, irmãos, e eu lembro desse momento. Eu lembro até hoje, quando eu liguei para minha mãe. Só para você ter uma ideia, eu já fui tudo que você imagina na vida, tudo que você imagina na vida. Eu trabalhei numa padaria com 15 anos, e o cara disse que se eu chegasse num perfil tal, ele ia quase que dobrar meu salário. Eu cheguei nesse perfil tal. Aí quando eu cheguei nesse perfil tal, eu queria fazer escola de líderes, não podia, porque trabalhava em padaria todo dia. Aí eu fui trabalhar com uma senhora adventista, eu larguei o salário melhor e fui ser carregador de água e gás. O dia inteiro carregando água e gás. E aí, 2 anos depois eu me tornei o gerente do mercadinho. Deus sempre me abençoou. Eu sempre fiz as minhas coisas muito certinhas, fui muito certinho, obediente, sempre fui muito trabalhador. Aí virei o gerente do mercadinho, passei uns 5 anos ou mais lá na casa da mulher. Aí eu fui ser office boy na Coca-Cola. E aí de office boy, eu lembro no dia, eu só fui para passar 3 meses. E eu larguei meu trabalho acreditando que Deus ia abrir uma porta para mim. Ações correspondentes de fé. Eu ganhava mais como gerente do mercadinho do que office boy. Mas eu fui crendo que aquela era a porta que Deus ia abrir para mim. 3 meses me contrataram para a área financeira. E eu passei 6 meses respirando, ganhando um valorzinho a mais, mas ainda não era o que eu ganhava como gerente. E eu lembro do dia, irmãos, eu varria o mercadinho. Eu lembro de um rapaz que ele subia a ladeira da rua da minha casa, todo camisa branca, uma calça azul, sapato social, e eu varrendo a frente do mercadinho, e dizia assim: um dia eu vou trabalhar assim. Eu cria, irmãos, carregador de água e gás, varrendo a frente do estabelecimento. Um dia eu vou trabalhar assim. Quando eu entro na empresa, que eu sou, e aí eu lembro do dia que o meu chefe me chamou e me disse que eu estava contratado. Eu liguei para minha mãe. O que eu ganho? Uma camisa branca, uma calça azul social, e eu compro um sapato social. E a partir daquele dia, eu estava indo trabalhar com a mesma roupa que o rapaz subia a ladeira da minha casa. Ações correspondentes de fé. Ralei muito, passei 15 anos na empresa, tive 23 promoções e aumento de salário lá. Prosperei muito, irmãos. Viajei a região norte inteira trabalhando. Tudo que é Coca-Cola dessa região norte eu conheço todas. E saí para ser pastor da Zona Leste. Quando eu larguei o emprego, muitos conhecem a história aqui, parecia loucura. Ações correspondentes de fé. Deus pode nos dar acesso a tudo, mas a gente vai ter que acreditar que Ele é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele diz na sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, irmãos, sempre falo isso para vocês, uma das coisas que mais mexe comigo é: eu estou agradando a Deus, sim ou não? Isso mexe comigo. Vocês já ouviram que várias pessoas já profetizaram isso? Sempre vem e diga ao meu servo que eu tenho prazer na vida dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje, Deus quer te conectar nesse sistema poderoso chamado graça, para você ter acesso a tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode ter. Eu sonho em ter uma casa própria. Vida extraordinária, a fé te acessa a isso. Eu quero te dizer, você vai ter a sua casa própria. Eu sonho em ter um Celta 1900 e lá vai. Toma teu Celta e compra uma caixa de Dorflex, porque vai dar dor de cabeça. Eu sonho em ter
uma Ford Ranger. Eu já fui lavador de carro também, irmãos. E eu lavava carro, e quando eu lavava aquele carro eu dizia: um dia eu vou ter uma Ford Ranger. Alguns anos depois, eu tive uma Ford Ranger. Eu sempre achei o Civic um carrão. Eu conectei na fé. Eu já tive 2 Honda Civics. Tudo aquilo que você diz que pode ter, conecta, porque você pode ter. Eu sempre sonhei em ter filho bonito, irmãos, aleluia. Deus me deu 2 caras lindos. Eu sempre sonhei em ter uma mulher poderosa. Deus me deu uma mulher linda, maravilhosa, poderosa, ungida. Ei, cara, é forte isso. Tudo o que eu digo para Deus, Deus me dá. Eu fiz uma semente aqui, aquela semente dos R$1.000. E no dia seguinte eu fiz uma semente de R$1.000 lá na sede. Tudo que tem de semente, irmãos, eu faço, porque eu sei que tudo é Deus que me dá. E minha mulher sabe, eu sempre vinha S10 e dizia: me dá um carro desse, Senhor. Eu não sou doido de pagar por um carro desse, mas me dá um carro desse. E eu falei para vocês já aqui, já testemunhei esses dias. Eu tinha dado um carro para a patroa. O cara viu o carro dela e disse assim: eu quero vender meu carro, vamos fazer um negócio no teu? Tu me dá o teu e eu te dou esse. Eu disse: meu Deus, tudo que você quer, Deus te dá. O emprego que você quer, Deus pode te dar. O marido que você quer, Deus pode te dar. A esposa que você quer, Deus pode te dar. Olha, irmãos, eu saía nessa rua Ouro aí. Eu tinha uma célulazinha de 10 pessoas ali na rua Safira. Eu saía aqui e eu levantava as mãos para a Igreja Universal que era aqui. Eu dizia: me dá a Igreja Universal, Senhor. Tira a Igreja Universal daí. Eu quero essa igreja. Eu estou aqui. Tudo que você quer, Deus pode te dar. Tudo, tudo, queridos. Como eu quero que vocês entendam. Porque tem uma forma que tu chega diante de Deus, cara, que tudo que tu quer acontece. Irmãos, tudo que eu quero, Deus me dá. Eu tenho que ralar um bocado, tenho que crer, profetizar, declarar, ungir, semear. Mas Deus me dá. Por quê? Eu creio. Ações correspondentes de fé. Eu quero te dizer que tudo o que você precisa, meu Deus, se conecta nisso. Eu posso ter uma casa? Pode, Deus pode te dar. Eu posso casar bem? Deus pode te dar. Eu posso ter um bom emprego? Eu sou picolezeiro, eu também era. Deus pode te dar. Olha, irmãos, quando eu casei com a mulher, minha primeira viagem de avião foi na lua de mel. A tia já tinha viajado, eu não. Eu casei, Deus começou a me prosperar. Houve um período que eu viajava praticamente toda semana de avião a trabalho. Porque eu sonhava em viajar andando de avião. Deus pode te dar. Minha esposa tem um cargo poderoso. De vez em quando ela é mandada para Guadalajara, para os Estados Unidos, Panamá. Deus pode te dar. O que você precisa, tem um acesso. E esse acesso se chama fé. Deus pode te dar. Fica de pé, por favor. Você só precisa de uma coisa. Diga crer. Diga crer. A chave de tudo, a razão
pelo qual nós não recebemos um carregamento inteiro dos céus para as nossas vidas, é porque não cremos. É isso que Jesus tentava incutir na cabeça daqueles crentes da época dele. Eu quero te dizer que tudo que nós precisamos é crer. A fé não vem pela oração. Ora aqui para eu ter fé. Não, a fé não vem pela oração. A fé vem pela palavra. É ela que te dá fé. Você recebeu a palavra de Deus. Agora faça uso dela. Se conecte nos céus. E você tem direito a tudo aquilo que ela diz para você. Feche seus olhos. E aí, com ações correspondentes de fé, se conecta aos céus. Se conecta com o Senhor agora. Deus que não vai deixar essa luta me matar, e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação,